Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de fresagem, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre avanço da mesa, né? Nos últimos 3 vídeos a gente falou sobre RPM, velocidade de corte, avanço da ferramenta e agora a gente vai estar falando sobre avanço da mesa, que é uma característica bem importante aí de parâmetro, né? A ser selecionado. É engraçado que nessas análises que a gente fez agora, né, RPM, velocidade de corte, avanço da ferramenta e agora avanço da mesa, as características que são inseridas ali na máquina, né, no que diz respeito a setup, né, parâmetros, RPM e agora avanço da mesa. Né? A questão da velocidade de corte, né, é uma característica que a RPM é que vai garantir aquela velocidade de corte, ou seja, você seleciona na máquina a RPM, né, e o avanço da ferramenta, né, que a gente calculou no último vídeo, inclusive está aqui essa partezinha final, o avanço da ferramenta você vai garantir justamente com o avanço da mesa, né, que é o que você vai estar selecionando. Né? No que diz respeito ao avanço da mesa, essa aqui é a forma, né? O avanço da mesa vai ser igual ao avanço por volta vezes a rotação. Veja que aqui você já tem uma ação ligada a RPM, né? Já que é o parâmetro que você vai ter ali da máquina, né? No que diz respeito à rotação da fresa. E nesse caso, né, tomando como base os parâmetros que a gente utilizou, né, o avanço por volta 0,66 RPM, que a gente calculou no primeiro vídeo, multiplicando 0,66 por 4.976, a gente vai encontrar 3.284 milímetros por minuto. Né? Ou seja, como se você fosse selecionar ali na máquina, né, 3 metros por minuto de avanço, né, ou 3,2 metros ali para ficar arredondado. E tem um detalhe importantíssimo, né? Hoje, cada vez mais, as fresadoras elas vêm com potenciômetro, né, para a seleção ali do avanço da mesa, né? Ou nem seleção, né, para que você coloque ali um avanço, né, específico ali para a ferramenta. Né? Só que justamente esse avanço às vezes você não consegue indicar ali no potenciômetro. E aí tem um detalhe importante, né? Quando você calcula o avanço da mesa, a gente está levando em consideração um parâmetro que ele vai ter uma importância muito grande para o tempo de execução, né? Para o tempo de execução. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre profundidade de corte ligada à fresagem, a gente vai falar mais sobre essa questão de tempo de execução, mas basicamente quando a gente fala de cálculo ligado ao avanço da mesa, a gente tem o seguinte, supondo que seja a mesa, né, da fresadora, né, você tenha a peça aqui em cima, né, vamos supor que seja a peça, supondo que essa parte azul seja a peça, o que acontece? A ferramenta, né, vou colocar aqui de verde como se fosse a ferramenta, ela quando entrar em contato com a peça, o que acontece? Para a parte de engenharia de processo, um detalhe muito importante é justamente o tempo, que vai estar ligado justamente a esse percurso que a ferramenta vai estar realizando ali na peça. Né? Então, cada espaço, cada distância dessa daí vai gerar um tempo, a soma de todos os tempos vai dar, obviamente, o tempo total do ciclo. Né? Tempo total. E uma característica muito importante, né? Principalmente para ciclos de fabricação em lotes, né? Em grandes séries de execução, que é para que você tenha o tempo estipulado e venha saber justamente quando é que vai estar entregando o lote, fazer toda a análise logística ali do processo. Então, essa característica é importante. Né? E um detalhe também é justamente não ultrapassar, né, o avanço da mesa acima do indicado, porque senão pode justamente estar ocasionando, né, aquilo que a gente comentou no último vídeo, né, de estar ocorrendo desgaste prematuro da aresta de corte, ou estar justamente ali ocorrendo acúmulo de material, ela vinha travar e quebrar a ferramenta. Né? Só que justamente tem muitos fresadores que não estão vindo com essa característica para a seleção do avanço. Né? Então o avanço acaba ficando ali no famoso olhômetro. Né? Então é importante você ficar atento com isso. Né? Se você está trabalhando com ciclos de usinagem que precisa você ter esse parâmetro, né, ali específico, né, de tempo, né, é importante, né, você pegar, se você tiver numa empresa que a fresadora não tenha essa questão do tempo de avanço, de você fazer uma análise. Né? A gente já fez algumas indicações dessa aí, né, e basicamente é pegar a mesa, né, no ponto,
né, e fazer um cálculo ali de deslocamento, né? Tem um exemplo, uma distância específica, né? Vamos supor aqui 300 milímetros, né? E calcula o tempo, né? De quanto ela vai deslocar esses 300 milímetros, né? Com a indicação que você tiver ali no potenciômetro, né? Com a indicação ali que você tem no potenciômetro. Então, você fazendo isso, exemplo, você vai saber o tempo que ele percorreu, né, dentro de 300 milímetros. Então, você tem como calcular, né, justamente essa relação do tempo de deslocamento. E aí você pode estar convertendo ali para metros por minuto. Uma coisa interessante do potenciômetro é que justamente, normalmente eles trabalham com a relação proporcional. Então, exemplo, se você está com um ponteiro do potenciômetro nesse ponto aqui, né, exemplo, ele tem lá uma relação de 5 metros por minuto, e você deslocou, né? Exemplo, você pegou esse ponteiro e deslocou o dobro, né? Normalmente ele vai também para o dobro da velocidade, né? Exemplo, 10 metros por minuto, né? Então é importante ter essa análise, né, de execução, né, aí para essas fresadoras que não vêm essa indicação, né? Quando você vai para um ciclo de usinagem envolvendo, né, centro de usinagem, fresadora CNC, é mais tranquilo porque você consegue programar, então você consegue ter uma garantia, né, maior ali dessa ação. Mas é um dado muito importante aí para esses ciclos, né, de parametrização industrial, né, no que diz respeito ao tempo, né, as características ali logísticas, né, do processo, né. Então aí fica essa dica aí para quem não tem, quem está com a fresadora aí que não tem essa indicação aí da velocidade. Não é simplesmente ignorada, para você calculada, para você chegar ali a um parâmetro bem próximo ali do indicado. Bom, então voltando aqui, né, essa indicação aqui do avanço da mesa, né, 3.284 milímetros por minuto. E aí aquela mesma situação que a gente falou da RPM, né? Na RPM, quando você vai selecionar ela, né, às vezes você vai estar com uma máquina que não vai chegar naquela RPM, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Por quê? A ferramenta está trazendo a característica do fabricante da ferramenta. Se a máquina que você está utilizando ela não atende aquela característica, né, não é, entre aspas, um problema do fabricante da ferramenta, né? Então o interessante é realmente estar utilizando uma ferramenta, uma máquina que atenda aquela característica da ferramenta. A mesma coisa vale para o avanço, né? Se você está lá com a indicação, né, de uma ferramenta que vai, exemplo, como esse caso aí, vai estar dando mais de 3 metros por minuto de avanço e a sua máquina consegue chegar a 1,5 m, né? E aí a gente tem duas situações, né? Porque você vai estar utilizando um parâmetro fora da indicação do fabricante, e outra que o tempo de execução vai ser bem maior do que bem maior do que deveria ser, né? Porque essa questão do avanço ela vai estar interferindo diretamente aí no tempo de execução. Tá bom? Próximo vídeo a gente tá falando aí sobre profundidade de corte, então deixa se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar verificando justamente como calcular, né, a diagonal de um retângulo, né? E aqui a gente tem justamente um exemplo para poder estar verificando, né? Aqui a gente tem um retângulo com comprimento de 240 milímetros, né, e altura de 120 milímetros. E aí no caso para calcular, né, o comprimento da diagonal, que já tá aqui com o valor indicado, né? A gente teria justamente, né, o uso dessa fórmula aqui, né? A raiz, a gente precisa extrair justamente a raiz, né, do comprimento ao quadrado, né? Vou colocar aqui L ao quadrado mais a altura ao quadrado, que no caso aí a gente está chamando de B, né? Então seria justamente essa fórmula, né? Comprimento ao quadrado mais altura ao quadrado, né? A soma dos dois extrai a raiz e a gente chega aí ao valor desse comprimento, né? Então no caso aqui, com base nos valores, né, a gente teria 240 ao quadrado, né, que seria justamente aqui referente ao comprimento, 120 ao quadrado, que seria referente ao que é altura, né? No caso 240 ao quadrado dá 57.600 e 120 ao quadrado dá 14.400, né? Então somando os dois vai dar 72.000, e aí no caso só extrair a raiz de 72.000, que nesse caso aqui deu igual a 268,32 milímetros, né? Então isso aí representa o comprimento da lateral, ou da lateral não, desculpa, da diagonal do retângulo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.